1978 foi um ano dominado pela Lotus. Apesar de ter vencido mais corridas do que a Ferrari em 77, a John Player Team Lotus foi vice-campeã no campeonato de construtores. E o principal motivo foram as constantes quebras do novo motor Cosworth, sofridas por Mario Andretti. Esse problema, porém, não se refletia no conceito do carro asa, que, combinado com a habilidade de Mario Andretti ao volante e sua incrível capacidade para detectar problemas em potencial, deixou os rivais boquiabertos. O Lotus 78 era um carro asa e sua principal desvantagem, a sua falta de velocidade em linha reta causada pelo arrasto extra gerado para manter o carro colado à pista. Colin Chapman estava convencido de que podia usar o ar que passava debaixo do carro com um vácuo parcial, permitindo assim uma aderência ainda maior. O resultado dessa linha de pensamento foi o novo Lotus 79. Nascia assim o carro com efeito solo e a Lotus voltava à vanguarda técnica da Fórmula 1. As outras equipes teriam que correr para acompanhar as inovações de Chapman. Outro projeto com efeito solo foi apresentado por uma nova equipe formada por Alan Rees, Jack Oliver e Tony Southgate, ex-engenheiro da BRM Shadow. Southgate havia trabalhado numa ideia parecida na BRM, mas o projeto nunca chegara a ser desenvolvido. O Arrows de Southgate, apesar de ser parecido com o Shadow DN9 que ele havia projetado antes de sair da equipe e que viria gerar um processo na justiça, não era uma cópia do Lotus. O Dr. Harvey, professor do Imperial College, havia feito um esboço de um carro asa que usava a área de pressão excessiva do lado superior do chassi, fazendo-o colar no chão. A Wolf, McLaren, ATS e Ligier também produziram carros com efeito solo, todos baseados no projeto da Lotus. Mas o problema era que seus engenheiros não compreendiam muito bem os princípios envolvidos. Durante algum tempo, chegou-se a pensar que Peter Wright e a equipe Lotus também não entendiam o princípio, já que esses carros eram cópias quase perfeitas. Adrian Reinhardt, um jovem projetista na época, chegou a dizer que só construiria um carro desse tipo quando entendesse como funcionava. A Ferrari e a Brabham, cujos carros usavam motores V12, estavam em desvantagem devido à largura de seus propulsores. E suas dimensões avantajadas não permitiram que eles usufruíssem a contento o efeito solo. A Ferrari produziu um carro novo, o P3 12T3, a ser pilotado por Carlos Reutemann e Gilles Villeneuve. A Brabham continuou usando o motor Alfa Romeo Flat 12, até que a companhia italiana produziu um novo motor V12 em 60 graus para a temporada de 1979. A Tyrrell, uma equipe vitoriosa desde sua estreia na Fórmula 1, passara por maus bocados em 77, completando a temporada sem nenhuma vitória. O carro de 6 rodas, tão bem sucedido em 76, não fora competitivo em 77. Parte do problema residia na falta de desenvolvimento dos pequenos pneus dianteiros, além do excesso de peso do conjunto. Não foi surpresa, portanto, ver a Tyrrell voltar a usar um carro convencional, com 4 rodas, em 1978. Durante a temporada anterior, a Williams obtivera alguns bons resultados. Seu envolvimento com a Wolf chegara ao fim e a equipe, que vinha tendo grandes dificuldades desde sua concepção, passou a figurar entre as escuderias de vanguarda. O carro da Williams para 1978 seria o novo FW06, projetado por Patrick Head. Era um verdadeiro carro asa e o mais bem-sucedido e influente projetista dos próximos 15 anos deixava sua marca na Fórmula 1. I'd actually got quite a good position at Wolf. I was in charge of all the testing program, test team, and sort of what then was sort of embryonic R&D. And it was obviously going to be a good year. We had quite a reasonable car and Jody Scheckter driving. But Frank rang me while I was down at a test at Kyalami and said that he had left. He hadn't warned me, I didn't know. Said he'd left and was setting up another team, and he had a bit of money from this driver, and he had some bit of money from a Saudi Arabian airline, and was I prepared to go with him? And I can't really remember what made me decide to do it. I mean, in all truth, looking back, it was probably a fairly crazy decision. But I did make the move, and we had a march, which was supposed to be a 76 march. This was in 1977. Turned out, when various layers of paint got chiseled off it, that it was a sort of Brambilla march from 1975, and had various accidents. And
We ran with it throughout 1977, and really, I don't know how it was in that time. It must have been the way Formula One was at the time, that we were able to run a customer car, in effect. But really, we could have bought somebody else's car and run the next year, I think. But it seemed the logical thing to do our own car. So about halfway through that year, I stopped being quite so much involved in the racing of that car and started working on what was the 06 car that we raced in 1978 with Alan Jones. Frank and Patrick were the best people I've ever driven for. Second best, I suppose, was Carl Haas. He was a really nice guy to drive for. But Frank was great. He rang me up and said, "Do you want to drive?" And I said, "Yeah, I'm not quite, I've just got to sort a few things out," because at that stage Ferrari had offered me a drive, and they'd actually offered me, I'd actually signed a contract. And they said, "Well, look, we're trying to get Mr. Andretti because we want to improve our sales in North America, but if we can't get Mr. Andretti, you're it, but you'll have to come and live in Modena." And I said, "Look, I'll live on the North Pole, I don't care if I drive a Ferrari." And so I went back to England with a contract in my hand, and I read in one of the papers that Andretti had signed for Lotus, and I thought, beautiful, here I am, I'm the Ferrari driver. A week went past, no phone call. I thought, bloody hell, what's going on here? So eventually I rang them up and said, "Hey, what's happening?" And they said, "Oh, well, we told you about North America and the sales and all the rest of us." I said, yeah. "Well, we've signed up Mr. Villeneuve." And I said, "Oh, fine, well, what do I do with the contract?" And they said, "Oh, we'll put some Vaseline on it, basically." So I said, "Okay, beautiful." So then I started talking with Frank, and I went up to the factory and saw the new little car, the FW06, spoke to Patrick, and it was just speaking to Patrick that really impressed me. The guy was just so motivated, and I did a deal with Frank and Patrick, and it was fantastic. And I've been for the last 2 years I had every delight in beating Ferraris. A Renault continuava com seu motor turbo V6, mas o propulsor ainda era pouco confiável. A temporada começou com o Grande Prêmio da Argentina em Buenos Aires, que como sempre foi disputado em janeiro, sob um calor escaldante. O novo Lotus 79 ainda não estava pronto para a corrida argentina e Mário Andretti correu com um Lotus 78 modificado. Seu companheiro de equipe para a temporada seria Ronnie Peterson, que havia deixado a Tyrrell. Apesar de o sueco voador ser considerado um dos pilotos mais velozes do mundo, o sucesso continuava lhe escapando. Mesmo correndo como segundo piloto da Lotus, Ronnie Peterson achava que finalmente teria sua grande chance. A temporada de 1978 também foi marcada por uma batalha de pneus. A Ferrari corria com a marca Michelin, que havia produzido um composto completamente novo para a Fórmula 1. A fábrica francesa trazia pneus do tipo radial, enquanto a Goodyear pneus do tipo diagonal. No final da sessão de treinos, o Lotus de Andretti marcou a pole com o tempo de 1:47,84. A equipe Arrows, porém, já tinha problemas. Notou-se que os carros da equipe e o Shadow do ano anterior eram quase idênticos. A Shadow reclamou na justiça alegando plágio e Tony Southgate foi forçado a projetar um novo carro que viria a substituir o Arrows original no meio da temporada. Na luz verde, o Lotus preto e dourado largou na frente. No final da primeira volta, Andretti corria à frente de Reutemann e Peterson. Andretti começou a se distanciar do Ferrari de Reutemann, que por sua vez segurava Peterson, Watson e Niki Lauda, os dois últimos a bordo dos Brabham Alpha. Em seguida, Watson superou Lauda e Peterson e partiu para cima de Reutemann. Uma vez tendo ultrapassado o piloto argentino, o inglês foi à caça de Andretti. Os pneus de Reutemann não resistiram por muito tempo e ele teve que tirar o pé, frustrando os milhares de fãs que lotavam o autódromo. Na 40ª volta, Andretti vinha à frente de Niki Lauda, pois Watson tinha problemas de motor. O inglês abandonaria a prova na 42ª volta. Patrick Depailler corria em terceiro e James Hunt em quarto. Andretti liderou de ponta a ponta no Lotus e recebeu a bandeirada com uma boa vantagem sobre Lauda, Depailler e Hunt. O Grande Prêmio do Brasil foi realizado no Rio de Janeiro. Fazia muito calor, com os termômetros chegando a marcar 39 graus à sombra. Agora foi Peterson quem marcou a pole position na frente de James Hunt, Mário Andretti e Carlos Reutemann. Peterson e Andretti continuavam guiando os Lotus do ano anterior, pois o carro novo ainda não estava pronto.
Na luz verde, Ronnie Peterson deixou seu carro patinar e Carlos Reutemann assumiu a liderança com James Hunt em segundo. No final da primeira volta, Reutemann continuava na ponta, seguido por Hunt, Peterson, Andretti, Villeneuve também. Hunt parou para trocar os pneus dianteiros na 10ª volta e Andretti superou Peterson, tomando-lhe a segunda posição. O americano, porém, não tinha como acompanhar o ritmo da Ferrari. Emerson Fittipaldi fazia uma de suas melhores corridas dos últimos anos no Copersucar e vinha em terceiro na 25ª volta. Andretti seguiu perseguindo a Ferrari até a 56ª volta, quando de repente o Lotus ficou lento, levando o público ao delírio. Emerson Fittipaldi passava para segundo. O câmbio do Lotus de Andretti estava travado em 4ª marcha, mas o americano seguiu adiante. No final, Reutemann conquistou uma vitória confortável para a Ferrari e os pneus Michelin, a primeira da combinação na Fórmula 1 moderna, com o extasiado e feliz Emerson Fittipaldi em segundo, Niki Lauda em terceiro e Mario Andretti em quarto. A Goodyear não gostou nem um pouco da vitória da Michelin e lançou um intenso programa de desenvolvimento para combater a concorrência. Niki Lauda demonstrou que estava começando a se entender com o Brabham Alpha em Kyalami. Nos treinos para o GP da África do Sul, o austríaco marcou a pole à frente do Lotus de Andretti. Os McLaren de Hunt também ficaram na segunda fila, o jovem piloto francês tendo se juntado à equipe no lugar do experiente Jochen Mass, que por um motivo ou outro jamais alcançaram o sucesso que a McLaren esperava dele. O Renault Turbo de Jabuí estava na terceira fila ao lado do Wolff de Jory Scheckter. Este seria o GP de número 300 da história da Fórmula 1. Lauda fez uma ótima largada e depois errou uma marcha, permitindo a ultrapassagem de Andretti. Atrás deles vinham Scheckter, Lauda e Hunt. Andretti pisou fundo e dominou o início da corrida, aumentando aos poucos sua vantagem sobre os demais. Mais adiante, porém, o americano teve que diminuir o ritmo, pois seus pneus dianteiros estavam se desgastando rápido demais. Jory Scheckter se aproveitou dos problemas do piloto da Lotus para assumir a liderança. Momentos depois, Ricardo Patrese, no Arrows, assumiu o segundo lugar. 6 voltas mais tarde, o jovem piloto italiano tomou a ponta quando os pneus de Scheckter também se desgastaram. Patrese começou a se distanciar, demonstrando as qualidades do novo projeto da Arrows. Na 64ª volta, com a vitória praticamente no bolso, o motor de Patrese quebrou e Depailler herdou a liderança, seguido por Andretti e Peterson. Faltando 3 voltas, a perseguição de Andretti ao Tyrrell terminou quando ele teve que parar nos boxes para reabastecer. Isso deixou seu companheiro de equipe, Ronnie Peterson, na caça de Depailler. Na última volta, os dois chegaram a bater roda com roda e Peterson venceu. A classificação final da prova teve Ronnie Peterson em primeiro, Depailler em segundo, John Watson em terceiro, Alan Jones em quarto, Jacques Laffite em quinto e Didier Pironi em sexto. Deixando para trás os espaços abertos em Kyalami, o cerco da Fórmula 1 seguiu para Long Beach, na Califórnia, para a disputa do terceiro GP do oeste dos Estados Unidos. Depois de 3 sessões de treinos, os Ferrari abocanharam a primeira fila, com Carlos Reutemann na pole position e Villeneuve em segundo. Lauda e Andretti ficaram na segunda fila. Na luz verde, Reutemann pulou na ponta, seguido de perto por Niki Lauda e Villeneuve.
No grampo, as posições mudaram drasticamente. Watson tentou frear mais tarde que os ponteiros e errou a tomada da curva, fazendo com que Reutemann e Lauda também perdessem a tangência. Villeneuve aproveitou a confusão para assumir a liderança. Watson abandonou na 10ª volta e Niki Lauda passou a pressionar Villeneuve. Nesse inteirinho, Andretti tentava defender sua posição do jovem Alan Jones, que vinha forte a bordo do Williams. Na 26ª volta, o motor de Niki Lauda quebrou e o austríaco teve que abandonar a prova. Os Ferrari agora vinham em primeiro e segundo. Villeneuve liderando com autoridade até a 38ª volta, quando o canadense colidiu com Clay Regazzoni ao tentar colocar uma volta no suíço. Ele poderia ter esperado um momento melhor, mas em vez disso, acabou arriscando e ficando fora da prova. Carlos Reutemann herdou a liderança, mas era pressionado por Alan Jones. O australiano, porém, teve problemas de pressão de combustível e teve que tirar o pé, perdendo posições para Andretti, Depailler, Ronnie Peterson, Jack Laffite e Ricardo Patrese. Reutemann seguiu firme na liderança e venceu a corrida, conquistando assim sua segunda vitória na Ferrari. O cerco da Fórmula 1 voltou para a Europa e a primeira etapa da temporada europeia foi o GP de Mônaco, disputado nas ruas de Monte Carlo. Nesta pista extremamente sinuosa e travada, alguns carros tiveram sérios problemas de câmbio. A briga pela melhor volta nos treinos foi entre o Ferrari de Reutemann, os Brabham de Lauda e Watson, o Lotus de Andretti e o Tyrrell de Depailler, que tinha uma estabilidade impressionante nesse tipo de circuito. No final, Reutemann cravou o melhor tempo, 1:28:34, à frente de Watson, Lauda, Andretti e Depailler. O dia da corrida amanheceu nublado, mas felizmente não choveu. Carlos Reutemann largou mal e Watson assumiu a liderança, seguido por Depailler. No funil da chicane, houve uma colisão entre Reutemann, Lauda e Hunt. O McLaren, com o bico danificado e um pneu furado, teve que seguir para os boxes. O mesmo acontecendo com o Reutemann, que também teve um pneu furado. John Watson seguia na ponta, à frente de Depailler, Lauda, Andretti, Scheckter, Alan Jones e Ronnie Peterson. Na 20ª volta, Depailler continuava colado no Brabham de Watson, mas sem chances de superá-lo. Na 38ª volta, a ótima corrida de Watson chegou ao fim quando seus freios falharam e ele teve que descer uma via de escape, voltando a prova em terceiro. Patrick Depailler assumiu a liderança do GP de Mônaco e não estava disposto a se entregar nem mesmo para o campeão do mundo, Niki Lauda, que logo teve que parar nos boxes com o pneu furado. O austríaco voltou à prova com tudo e superou Villeneuve, Peterson, Scheckter e Watson, voltando a assumir a segunda posição. Watson acabou sendo superado por Scheckter, que assumiu a terceira posição. Depailler completou as últimas 10 voltas na liderança, vencendo seu primeiro GP à frente de Niki Lauda, Joris Scheckter, Watson, Pironi e Patrese.
O Grande Prêmio da Bélgica marcou a estreia do Lotus 79 nas mãos do talentoso Mario Andretti. Era uma combinação carro-piloto que não se via desde os dias de Jim Clark, sob a tutela de Colin Chapman. Andretti estava acostumado a correr lado a lado com os melhores do mundo. O americano era um piloto aguerrido e muito competitivo e adaptou com perfeição seu estilo de pilotagem ao novo Lotus, baixando seu tempo volta a volta durante os treinos. No final, o Lotus número 5 cravou a incrível marca de 1:20:90. Os rivais mais próximos foram Reutemann no Ferrari com 1:21:69, Lauda no Brabham e Villeneuve, todos os demais ficando na casa de 1:22. Numa largada caótica, Reutemann não conseguiu engatar uma marcha e Scheckter desviou pela grama, atingindo a traseira do Brabham de Lauda ao voltar. Do outro lado da pista, Patrese fez a mesma coisa, batendo no McLaren de James Hunt, que atravessou a pista em frente ao resto do pelotão. Lauda parou ao lado do guardrail, Hunt na grama e Fittipaldi no meio da pista. Os outros pilotos, por sorte, conseguiram se desviar do brasileiro. Andretti, sem saber de nada, corria solto na frente e sumiu na liderança, abrindo 3 segundos de vantagem por volta em cima de Villeneuve. Jory Scheckter perdeu contato e teve que ceder o terceiro lugar para Peterson no Lotus 78 e as posições se mantiveram assim por algum tempo. Na 40ª volta, um dos pneus traseiros de Villeneuve estourou e ele teve que parar nos boxes, perdendo posições para Peterson, Reutemann, Laffite e Depailler. Para a equipe Lotus, a corrida parecia um sonho, os 2 carros correndo soltos na frente. Na 56ª volta, porém, Peterson teve que parar para trocar os pneus dianteiros e voltou atrás de Laffite. Nessa época, Ronnie Peterson voltara a ser reconhecido como o piloto mais veloz da Fórmula 1, certamente dentro da equipe Lotus. O sueco era famoso por sua garra ao volante, mas pouco talentoso na hora de acertar o carro. Com Andretti na equipe, porém, ele não precisava se preocupar com isso. Peterson partiu para cima de Reutemann e superou o argentino sem maiores dificuldades, levando a Lotus a ocupar novamente as 2 primeiras posições. Nas voltas finais, Peterson e Andretti a 9 segundos um do outro, com Mario Andretti conquistando uma vitória de ponta a ponta na estreia do novo Lotus 79. No GP da Espanha, a Lotus já tinha um segundo 79. O mais novo foi entregue para Andretti e Peterson assumiu o volante do carro vencedor do GP de Zolder. Andretti demonstrou sua classe marcando a melhor volta. Peterson ficou pouco atrás. Reutemann foi outra vez o mais veloz dos rivais da Lotus, 1 segundo atrás de Andretti. Nessa corrida, Andretti testava um novo desenvolvimento no Lotus. Até então, os carros de Fórmula 1 vinham utilizando o diferencial móvel da ZF. Mas o carro do americano estava equipado com uma traseira quase sólida, o que melhorava ainda mais o arrasto aerodinâmico e a aderência do carro nas curvas. O dia da corrida amanheceu quente e ensolarado, e os pilotos foram cumprimentados do grid pelo rei da Espanha. Na luz verde, Peterson demorou a reagir e Andretti e Reutemann partiram bem. Mas quem largou melhor foi James Hunt, que saiu na segunda fila e tomou a dianteira do pelotão, seguido por Andretti, Reutemann, Watson e Villeneuve. James Hunt manteve a liderança até a 5ª volta, quando Andretti passou voando. O americano pisou fundo e deixou o inglês para trás, apesar dos esforços do piloto da McLaren. Reutemann corria em terceiro com Watson, Laffite, Peterson e Lauda brigando pelo 4º lugar. Os pneus de Reutemann se desgastaram além da conta e o Ferrari do argentino ficou para trás. Por fim, Peterson superou Laffite e Watson e partiu atrás de Hunt. O motor de Lauda quebrou e o piloto austríaco da Brabham teve que abandonar a prova. Hunt foi alcançado e superado por Ronnie Peterson na 53ª volta e o inglês, cujos pneus estavam no fim, teve que parar para substituí-los algumas voltas depois. Na frente, o que se via era uma repetição do GP da Bélgica. Os 2 Lotus vencendo com facilidade, com Andretti em primeiro e Peterson em segundo. Fan Car. O verdadeiro propósito do ventilador, porém, era o de sugar o ar pela traseira do carro. Um dos efeitos colaterais da novidade era de que o ventilador jogava toda a sujeira da pista para trás, na cara de quem corria colado ao Brabham. Esta era, é claro, uma forma totalmente diferente de se abordar o efeito solo, pelo menos se comparada aos projetos de Colin Chapman e Tony Southgate. A ideia havia nascido na série Can-Am, do Chaparral de Gene Hall, que se valera de um subterfúgio parecido para gerar o efeito solo em seus protótipos.
Andretti foi o mais veloz na sexta-feira e os pilotos da Brabham ficaram em 9º e 10º. No sábado, tudo isso mudou e Watson e Lauda marcaram o 2º e 3º tempos, logo atrás de Andretti, que ficou com a pole position. A maioria das equipes protestou, mas os organizadores se recusaram a proibir os Brabham e eles tomaram seus lugares no grid. Na luz verde, Andretti e Lauda largaram bem, mas Watson se atrapalhou. No final da primeira volta, Andretti corria à frente de Lauda, que tinha uma vantagem com o duelo na prova, e Peterson deixava o público de pé com uma fantástica corrida de recuperação após sua troca de pneus. Após Trentecano para superá-lo, abrindo rapidamente uma boa vantagem sobre o Lotus, graças à maior rapidez do Brabham nas curvas de baixa velocidade. Andretti se contentou com a 2ª posição por um tempo, mas abandonou na 47ª volta, quando seu motor Cosworth quebrou de novo. Lauda passou a comandar a corrida e seguiu acelerando forte rumo à linha de chegada. O ponto alto do final da corrida foi a briga de Peterson e... Dias depois da esmagadora vitória da Brabham no Grande Prêmio da Suécia, a CSI decidiu que o novo Brabham era ilegal, mas confirmou a vitória de Lauda, uma decisão no mínimo curiosa. Os preparativos para o GP da França em Paul Ricard foram problemáticos para a Brabham, pois a equipe só teve 6 dias para converter seus carros de volta às especificações anteriores. O efeito disso sobre os pilotos foi bastante interessante, pois foi Lauda quem ditou o ritmo nos treinos oficiais, até que Watson conseguiu baixar ainda mais o tempo do austríaco. No final, a pole ficou com o inglês com o tempo de 1:44 e 41. Andretti ficou em segundo com 1:44 e 46 e Lauda em terceiro. Era evidente que os pilotos da Brabham estavam furiosos. O dia da corrida estava quente e ensolarado e na luz verde Watson largou melhor, assumindo a liderança na entrada da primeira curva. James Hunt teve que frear para evitar Lauda e saiu em sexto. No final do retão, Andretti superou Watson, que colou na traseira do Lotus e ali ficou durante as 7 voltas seguintes. Sem condições de acompanhar o ritmo do americano, Watson deixou Lauda passar para ver se seu companheiro de equipe teria como atacar Andretti. Infelizmente, ele abriu demais a porta e também foi superado por Peterson. 2 voltas mais tarde, porém, Lauda abandonou com problemas de motor. A ordem agora era Andretti, Peterson, Watson, James Hunt, Jones e Scheckter. Hunt continuava furioso com sua péssima largada, mas alcançou e superou Watson e partiu atrás de Peterson. O sueco, vendo a aproximação do McLaren, se aproximou de Andretti. Na metade da corrida, os 3 carros estavam muito próximos. Andretti controlava a corrida, mas Peterson trazia Hunt colado em sua asa traseira e sabia que o inglês se aproveitaria de qualquer descuido para superá-lo. A briga manteve o público de pé até os instantes finais da prova, quando Hunt acabou rodando. O inglês conseguiu manter a 3ª posição e Andretti e Peterson deram a Lotus mais uma dobradinha, cruzando a linha de chegada com uma diferença de menos de 3 segundos. A Lotus liderava o campeonato de construtores e Andretti e Peterson comandavam com folga o campeonato de pilotos ao chegarem a Brands Hatch para a disputa do GP da Grã-Bretanha. Nos treinos, os pilotos da Lotus seguiram ditando o ritmo. Peterson ficou com a pole, mas compreendia bem sua posição de segundo piloto da equipe. Andretti ficou em segundo, seguido por Scheckter e Lauda. O tempo estava bom no dia da prova e o público inglês lotou as dependências do autódromo. Após uma exibição dos Red Arrows, os pilotos tomaram suas posições no grid liderados por Peterson e Andretti. Na luz verde, o americano saiu na frente, seguido por Peterson. E no contorno da curva Paddock, tudo parecia bem do ponto de vista da Lotus. Scheckter vinha em terceiro, fazendo de tudo para manter contato com os ponteiros. Mas na 7ª volta, Andretti passou sozinho, pois o motor de Ronnie Peterson havia estourado na Druids. Agora Andretti tinha 10 segundos de vantagem sobre Scheckter, que corria sob intensa pressão de Jones no Williams, seguramente o melhor carro-asa já construído. James Hunt frustrou seus conterrâneos ao sair da pista na curva Surtees e bater no guardrail. De repente, o Lotus de Andretti passou lento. Ele tinha um pneu traseiro furado e no final da volta o americano entrou nos boxes para trocá-lo. Apesar do ótimo trabalho da equipe, metade do pelotão havia passado quando Andretti voltou à pista. Scheckter herdou a liderança, mas continuava sob forte pressão de Jones e Lauda, os dois aguardando o menor deslize do sul-africano para atacar. Enquanto isso, Andretti voava pela pista, andando no limite na tentativa de recuperar o tempo perdido. Infelizmente, na subida em direção à curva Hawthorne, o motor do Lotus quebrou de novo. Enquanto Andretti se encaminhava para o boxe, a ótima corrida de Jones também chegou ao fim quando o eixo motriz do Williams se partiu.
Em seguida, o Wolf de Scheckter começou a apresentar problemas de câmbio e ele também abandonou. Na metade da corrida, Lauda liderava a prova com o Brabham, seguido por Reutemann na Ferrari e Watson no segundo Brabham. Lauda seguiu firme na frente e parecia ter a corrida sob controle, mas Carlos Reutemann começou a se aproximar. Reutemann, é bom lembrar, havia ingressado na Ferrari logo após o acidente de Lauda e uma briga com a Lotus, e os dois pilotos não se davam bem. O argentino era um lobo solitário que corria para si mesmo, independente da equipe em que estava. Bruno Giacomelli corria à frente dos líderes quando na 60ª volta, Lauda e Reutemann chegaram para superá-lo. O italiano viu Lauda chegando rápido e abriu, dando passagem para o líder. Infelizmente, Lauda já havia escolhido outro traçado. E antes que ele pudesse mudar de ideia, Reutemann aproveitou para mergulhar por dentro do Brabham. Lauda bem que tentou, mas não conseguiu reverter a situação. Ele teve que se contentar com o segundo lugar atrás do argentino e estava furioso após a corrida. O Grande Prêmio da Alemanha foi realizado mais uma vez no circuito de Hockenheim e a pista de Nürburgring ficou fora do circo de novo. Andretti e Peterson entraram na pista dispostos a remediar a frustração sofrida no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Andretti fez a pole, Peterson ficou em segundo, Lauda e Scheckter ficaram na segunda fila com Watson e Jones na terceira. Fazia muito calor no dia da prova e algumas equipes precisaram de ventilação extra para seus carros. Andretti e Peterson saíram na frente, mas a largada foi caótica. Um americano cometeu um erro na primeira chicane e Peterson assumiu a liderança, seguido por Andretti e os Brabham de Lauda e Watson. Joris Scheckter estava prestes a abandonar com problemas de pressão de combustível. Ele estava em último quando o motor de repente começou a funcionar bem. O sul-africano seguiu em frente e deu início a uma brilhante corrida de recuperação. Peterson liderou durante 4 voltas e depois deu passagem para o líder da equipe. Os Brabham, porém, logo tiveram problemas. Watson perdeu algumas marchas e Lauda teve o motor quebrado. Jones corria tranquilo em terceiro até a 29ª volta, quando Williams passou a apresentar problemas de vaporização de combustível. Foi o início do fim da corrida do australiano. Joris Scheckter já corria em quarto e vinha voando pela pista. Pouco depois, Ronnie Peterson, que vinha escoltando seu companheiro de equipe, ficou lento quando o câmbio prendeu em quarta marcha. O sueco acabou encostando mais à frente quando a transmissão do Lotus quebrou. Com isso, Scheckter herdou o segundo lugar, um feito e tanto, e Laffite subiu para terceiro. As posições continuaram inalteradas até o final da prova, com Andretti conquistando mais uma vitória e abrindo 18 pontos de vantagem no campeonato. O Grande Prêmio da Áustria foi disputado no fim de semana com condições climáticas variáveis. Andretti e Peterson continuaram dominando os treinos, mas Peterson foi 5 centésimos mais veloz que seu companheiro de equipe. Uma amostra do que estava por vir. O Renault Turbo, pilotado por Jean-Pierre Jabouille, foi a grande sensação dos treinos. O francês, pilotando um carro muito mais veloz que os demais nas retas, marcou o terceiro melhor tempo. A boa performance do conjunto Renault se devia à instalação de um radiador de água incorporado ao sistema intercooler, que reduzia em 20 graus a temperatura do ar que entrava no motor, melhorando em muito seu torque. Os técnicos da equipe, portanto, não ficaram nada surpresos com a marca de 1:38:32. O tempo estava fechado no dia da prova e uma chuva fina começou a cair quando os carros alinharam no grid. Peterson largou com perfeição, mas Andretti hesitou e foi superado por Reutemann, Scheckter, Laffite, Fittipaldi e James Hunt. Andretti tentou ir por fora do Ferrari de Reutemann, mas deu um toque numa das rodas do carro do argentino e saiu da pista indo bater no guardrail. Antes que Reutemann entendesse o que estava acontecendo, ele foi ultrapassado por Scheckter e Depailler. Peterson, correndo solto na frente, aumentou sua vantagem sobre os demais. Atrás dele, porém, aconteceram mais problemas. Scheckter foi o segundo a abandonar, ao avaliar mal as condições da pista. O piloto sul-africano perdeu o controle do Wolf e bateu no mesmo lugar onde Andretti havia se acidentado, destruindo os dois carros. Momentos depois, os organizadores suspenderam a prova. Levou algum tempo para que a pista fosse limpa e o grid voltasse a se formar. E a corrida passou a ser uma prova em 2 partes. Todos largaram com pneus de chuva, pois apesar de ter parado de chover, o circuito estava completamente alagado. Dessa vez, Depailler partiu melhor, seguido por Peterson. Watson deixou seu carro morrer e quem vinha atrás teve que desviar do Brabham.
Peterson levou meia volta para recuperar a liderança e Lauda logo assumiu a segunda posição. Reutemann fez uma ótima largada e vinha em quarto no final da primeira volta. Aos poucos a pista foi secando e os pilotos passaram a parar nos boxes para a troca de pneus. Peterson reassumiu a liderança e Depailler despachou Stuck e Villeneuve, voltando a ocupar a segunda posição. Peterson seguiu firme na ponta até a bandeirada final, dominando as duas partes da corrida e vencendo com mais de 50 segundos de vantagem sobre Depailler. A pista de média velocidade de Zandvoort, sede do Grande Prêmio da Holanda, era ideal para o Lotus 79. Andretti e Peterson dominaram novamente os treinos, o americano marcando a pole position. Lauda e Reutemann ficaram na segunda fila. O dia da corrida amanheceu com chuva, mas ao meio-dia o céu estava claro e um vento constante já havia secado a pista. Os dois Lotus largaram bem e assumiram a liderança, seguidos por Laffite, que partiu ainda melhor, vindo da terceira fila. Patrese e Pironi colidiram no grampo e os dois abandonaram. Quando o pelotão completou a primeira volta, todos tiveram que desviar dos carros acidentados. Vários minutos se passaram antes que o Arrows, em particular, fosse removido. Andretti e Peterson já tinham 4 segundos de vantagem, com Lauda em terceiro e Reutemann e Watson brigando pelo quarto lugar. Andretti e Peterson corriam soltos na frente, com Lauda num solitário terceiro lugar e Watson agora em quarto. Na fase final da prova, Lauda começou a se aproximar dos líderes e Fittipaldi colou em Watson. Quando Lauda alcançou os dois Lotus, o escapamento de Andretti rachou e seu motor perdeu potência. Peterson, por sua vez, começou a ter problemas com os freios. Felizmente para eles, o Brabham de Lauda passou a vibrar muito e o austríaco teve que tirar o pé, permitindo assim que Andretti e Peterson seguissem na liderança, conquistando mais uma dobradinha para Lotus. Lauda cruzou em terceiro, Watson em quarto e Emerson Fittipaldi em quinto. Chegando a Monza para o GP da Itália, a John Player Team Lotus já havia garantido o título mundial de construtores e parecia pouco provável que Andretti fosse alcançado no campeonato de pilotos. O americano já somava 63 pontos contra 51 de Peterson e Lauda, o terceiro colocado, não podia vencer nem se ganhasse as 3 corridas seguintes. Andretti foi o mais veloz nos treinos, com Gilles Villeneuve em segundo. Niki Lauda ocupava a segunda fila ao lado de Jabouille, cujo Renault confirmava seu bom desempenho em pistas velozes, e Peterson e Jones estavam na terceira fila. O sueco, que havia tido problemas nos treinos com o Lotus 79, resolveu disputar a prova com o carro antigo. No final da volta de aquecimento, antes que todos os carros tivessem tomado suas posições no grid, parados, o diretor de prova acionou a luz verde. Consequentemente, a largada foi uma tremenda confusão. Os carros do Patrese havia largado muito rápido pelo lado direito da pista, vindo colidir com o McLaren de James Hunt, que por sua vez bateu no Lotus de Peterson. O carro do sueco foi jogado contra o guardrail e espido, e apesar dos riscos, James Hunt e Clay Regazzoni mergulharam em meio às chamas para resgatá-lo. O sueco estava muito ferido, com sérias fraturas nas pernas, e foi levado para o centro médico do circuito, antes de ser retirado por helicóptero para um hospital em Milão. O popular e problemático Vittorio Brambilla foi atingido na cabeça num acidente e também transferido para o hospital. Após um longo período de confusão, durante o qual vários carros foram consertados, a corrida recomeçou às 6 horas da tarde, com a distância sendo encurtada para 40 voltas. Furioso com a confusão, deixou o circuito logo após a prova, deixando Watson para receber o troféu. Apesar de a vitória ter sido tirada de suas mãos, Andretti conquistou por antecipação o título mundial de pilotos, mas a equipe Lotus não teve ânimo para comemorar devido ao sério acidente sofrido por Ronnie Peterson. De início, pensava-se que o sueco não corria risco de vida, mas ele viria a falecer devido a complicações após as delicadas e demoradas cirurgias para salvar suas pernas. Infelizmente, no dia seguinte à prova, a Fórmula 1 perdia um de seus mais talentosos e carismáticos pilotos. Após a batida em Monza, vários pilotos tentaram culpar Patrese, que negou ter batido no McLaren de Hunt. Mesmo assim, havia uma insatisfação generalizada com seu jeito de pilotar, liderada por James Hunt. Lauda, Hunt, Scheckter e Fittipaldi, membros do Comitê de Segurança da Associação de Pilotos, decidiram que ele deveria ser punido e o italiano não pôde correr em Watkins Glen. A Lotus contratou Jean-Pierre Jarier para guiar o segundo carro da equipe. Andretti foi novamente o mais veloz nos treinos.
Com Reutemann em segundo, Andretti largou com perfeição e assumiu a liderança à frente da Ferrari de Reutemann e Villeneuve. Atrás deles vinham Jones em quarto e Jarier em quinto. Andretti passou a ter problemas com os freios e permitiu a ultrapassagem de Reutemann e Villeneuve. Logo, os dois Ferrari abriram uma boa vantagem. Andretti, por sua vez, ficou na alça de mira de Alan Jones. De repente, na 23ª volta, o motor de Villeneuve quebrou. Momentos depois, Lauda, Andretti e Watson sofreram o mesmo problema. Reutemann controlou o resto da prova, com Jones e Scheckter brigando pelo segundo lugar e Jabouille correndo em quarto e fazendo sua melhor corrida no Renault. Jarier fez uma de suas melhores apresentações no Lotus e galgou várias posições, chegando a ficar em segundo antes de ter uma pane seca quando faltavam 3 voltas. Reutemann, portanto, venceu o GP, seguido por Alan Jones, Jory Scheckter, Jabouille, Emerson Fittipaldi também. It was fantastic. It was probably about a year or so too late. By that I mean it was probably the best non-ground effects car that was built. And I mean, we were holding our own with the ground effects cars, the Lotus 78. And that car really should have won a Grand Prix. You know, we got second at Watkins Glen and we were well up there on a number of occasions, had some little niggling mechanical problems, but it was a great car. Com o cancelamento do GP do Japão, a última corrida da temporada de 1978 foi o Grande Prêmio do Canadá, realizado no circuito de Notre-Dame, em Montreal. A pista era estreita e, para complicar ainda mais a vida dos pilotos, tinha 3 chicanes. Uma boa posição no grid era essencial. Jarier, pilotando o Lotus 79 pela segunda vez, confirmou sua classe marcando a pole position. Jory Scheckter no Wolf ficou em segundo. Villeneuve e Watson ficaram na segunda fila e Jones e Fittipaldi na terceira. O dia da corrida amanheceu claro e frio e 80 mil espectadores lotaram as dependências do autódromo. Na luz verde, Jarier assumiu a liderança, seguido por Scheckter, Jones e Villeneuve. No final da segunda volta, Jarier corria à frente de Jones, Scheckter, Villeneuve, Watson, Depailler, Andretti num dia ruim e Niki Lauda. Jarier e Jones consolidaram suas posições e Andretti foi para cima de Watson, que defendeu sua posição com unhas e dentes. Por fim, Andretti perdeu a calma e tentou mergulhar por dentro do inglês no grampo. Watson não cedeu e eles bateram, avariando seus carros e abandonando a prova. Enquanto isso, Lauda abandonou com problemas de freio. Jones, no Williams, teve um pneu furado e permitiu a ultrapassagem de Scheckter e Villeneuve antes de parar para trocar pneus. Para a felicidade dos canadenses, Villeneuve superou Scheckter, assumindo a segunda posição. Com o incentivo do público, Villeneuve partiu com tudo atrás de Jarier. Na 49ª volta, o francês entrou nos boxes com um furo na tubulação de óleo dos freios traseiros do Lotus. Os mecânicos nada puderam fazer e um frustrado Jarier teve que abandonar e ver o franco-canadense vencer a corrida. Foi um final triste para a melhor corrida de Jarier. Gilles Villeneuve, portanto, conquistou sua primeira vitória da carreira em casa, cruzando a linha de chegada 13 segundos à frente de Jory Scheckter. O Campeonato Mundial de Pilotos terminou com Mario Andretti em primeiro com 64 pontos. Ronnie Peterson em segundo com 51. Carlos Reutemann em terceiro com 48 e Niki Lauda em quarto com 44. No campeonato de construtores, os louros da vitória ficaram com a Lotus à frente da Ferrari e Brabham. A equipe Lotus, portanto, voltava ao topo da Fórmula 1 após alguns anos de resultados ruins. Teria a escuderia de Colin Chapman condições de manter tal domínio na temporada seguinte?